Então, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Medrado Júnior, eu sou especializando em medicina intensiva pelo Hospital da Cidade, faço parte do programa de especialização em medicina intensiva, estou no segundo ano, no R2, sou plantonista da UTI do Hospital da Mulher e plantonista da UTI clínico-cirúrgica do Hospital Cardiopulmonar. E aqui no curso de ventilação mecânica, fui convidado pela Liga Baiana de Atendimento Pré-Hospitalar para falar sobre a ventilação mecânica na Covid-19, o que sabemos. Então, a gente vai discutir, em termos gerais, algumas ideias sobre a doença, sobre a Covid-19 e sobre a estratégia ventilatória, se há alguma coisa diferente, se existe justificativa para que seja diferente e qual é essa estratégia e também quais são as evidências que embasam a estratégia ventilatória que a gente usa nos pacientes com Covid. Então, a Covid-19, né, é uma doença chamada de Coronavirus Disease 2019 e é uma pandemia que a gente não imaginava viver. Eu, sinceramente, não tinha a menor ideia de que a gente iria passar por isso. Hoje eu não trabalho mais em nenhuma UTI dedicada 100% à Covid, mas ainda lido com alguns pacientes que têm a doença, né? Diante da redução do número de casos, as unidades que eram dedicadas, que só ficavam pacientes com Covid, foram fechadas. E hoje eu ainda não trabalho mais, mas assim, no período do ápice, do pico que a gente vivenciou, sinceramente eu não imaginava que iria passar por isso. Eram plantões muito puxados, uma carga de trabalho enorme, pacientes muito graves, ainda são muito graves, né? Mas numa escala assim menos em termos numéricos muito menor. E uma falta de profissionais, uma demanda muito grande. Então, sinceramente, eu não tinha a menor ideia que a gente iria viver algo como isso, né? Ela é uma doença causada pelo SARS-CoV-2, e a doença em si é a Covid-19, né? É uma doença que tem um espectro de clínico muito amplo, que vai desde uma doença assintomática a pacientes com sintomas brandos, respiratórios, gastrointestinais, até pacientes com a pneumonia grave, com múltiplas disfunções orgânicas, causando, inclusive, a morte de muitas pessoas, como a gente viu em vários noticiários, em vários estudos. No mundo, até o dia de hoje, nós temos em torno de 50 milhões de casos de Covid, no Brasil, 5 milhões e meio, sendo que no mundo inteiro temos um número aproximado de 1,3 milhões de mortes e no Brasil algo em torno de 160 mil mortes. Então, isso é algo muito relevante. Em relação às manifestações e às características da doença, né, e da infecção pelo SARS-CoV-2, é uma infecção que tem um período de incubação em torno de 5 dias, variando de 2 até 7 dias. Isso eu tirei de uma série de casos publicados no JAMA. O tempo de doença varia em torno de, fica na média de 11,5 dias. O tempo até a hospitalização, do início dos sintomas até a hospitalização, isso é um dado que a gente observa muito na prática. Fica em torno de 7 dias, podendo variar de 3 até 9, mas 7 em geral é o número que a doença complica e os pacientes procuram o hospital. E acomete pacientes numa fase ali do adulto mais velho para o idoso, de 47 a 73 anos. Mas eu vi particularmente pacientes muito jovens, com 25, 30 anos, pacientes mais idosos, essa é apenas uma média, sendo que acima dos 50 anos, na série de casos que foram avaliados por esse estudo, variaram entre 74% e 86% dos pacientes que estavam nessa faixa etária acima dos 50 anos de idade. E esse trabalho da China, né, basicamente o governo chinês reportando os dados com 44.672 pacientes, foi observado que 81% desses pacientes tinham quadros leves da doença, ou assintomáticos ou com sintomas muito brandos. 14% demandavam pelo menos uma hospitalização com oxigenoterapia e 5% de todos os pacientes com Covid-19 evoluem para quadros críticos, né? E se a gente multiplica, se a gente avaliar isso aí para cada 50 milhões de casos no mundo e 5 milhões e meio no Brasil, nós temos que 2 milhões e meio de pacientes no mundo inteiro evoluíram com um quadro crítico e 275 mil pacientes evoluíram no Brasil com um quadro crítico. E isso é de uma demanda epidemiológica enorme, né? Imagine que a gente já tem uma rede deficitária de saúde no país, principalmente na rede pública, e pense que de março para cá, 275 mil pacientes precisaram de cuidados críticos.
Por isso que o nosso país, né, sofreu tanto e ainda vem sofrendo com a pandemia. É uma sobrecarga enorme do sistema de saúde. Nós não temos nem profissionais e nem leitos disponíveis para lidar com tudo isso. Por isso que nós passamos por, e estamos passando ainda por esse período tão complicado. Então, em suma, são 2,5 milhões de pacientes no mundo críticos com Covid-19, 275 mil no Brasil, e pacientes que precisam eminentemente de ventilação mecânica. A Covid-19, apesar de o SARS-CoV-2 acometer diversos sítios do nosso organismo, primariamente é uma doença pulmonar. Ela causa uma pneumonia grave nos pacientes críticos. E o pilar do tratamento muitas vezes envolve a ventilação mecânica. Muitas não, na maioria das vezes. Então, saber ventilar esses pacientes é fundamental. Como ventilar os pacientes com Covid? Como oferecer, melhor dizendo, o suporte ventilatório aos pacientes que evoluem com insuficiência respiratória hipoxêmica por Covid-19? Então, só para a gente sumarizar como a gente vai ventilar, a gente precisa saber quem é que a gente vai ventilar. E, em geral, isso é muito simples de perceber para quem trabalha com Covid. O paciente típico que evolui com quadro crítico é um adulto para uma faixa etária um pouco mais velha, ali, de meia idade, para idosos, que tem alguma comorbidade, hipertensão, diabetes, obesidade, doença renal, enfim, alguma comorbidade envolvida, e que no início dos sintomas, né, ele começa a sentir um quadro inespecífico, com mialgia, cefaleia, inapetência, e evolui geralmente com quadro de via aérea superior, principalmente com tosse e anosmia, que é um fator, que é um sintoma muito prevalente da doença, inclusive é um sintoma muito sensível, que é capaz de diferenciar a COVID de outras infecções virais qualquer. E, em geral, esse paciente, quando começa a ter sintomas virais, ali quando passa o período de incubação, e começa a manifestar as doenças, inclusive com febre, na maioria das vezes, ele às vezes procura o hospital, né, é atendido, faz o teste e vai para casa, ficar em isolamento, como é recomendado. A maioria desses pacientes não é internado logo que começam os sintomas, e muitos deles nem sequer procuram assistência quando começam a manifestar os sintomas. E lá por volta do 7º dia da doença é que a inflamação pulmonar, né, que o vírus chega ao pulmão e causa uma inflamação pulmonar maior, causa uma pneumonia viral, que os pacientes procuram um hospital, geralmente com insuficiência respiratória hipoxêmica. Muitos deles apenas com hipoxemia, sem aumento de trabalho, de dispneia, e alguns deles, além da hipoxemia, com dispneia, com desconforto respiratório, né? E essa insuficiência respiratória hipoxêmica nos pacientes com Covid, principalmente nos que vão ser intubados, ocorrem por conta da síndrome do desconforto respiratório agudo, né, que é a famosa SARA. Esses pacientes que evoluem com necessidade de ventilação mecânica, 85% deles têm essa síndrome, que é definida pelos critérios de Berlim, lá em 2012. É uma síndrome bem antiga, que a gente tem contato com ela há muito tempo e que passou por diversas definições. Mas, basicamente, é o paciente que evolui com insuficiência respiratória hipoxêmica no tempo de uma semana após um insulto clínico conhecido, ou então é um paciente que estava internado e teve piora dos sintomas respiratórios ou novos sintomas respiratórios, né? Repare que no paciente com Covid ele está bem nesse tempo em geral. Começam os sintomas, em torno de 7 dias depois ele começa com a insuficiência respiratória. E nos exames de imagem, frequentemente, né, na verdade, para o diagnóstico de SARA, é necessário que apareçam opacidades bilaterais, um edema pulmonar difuso, que não é explicado por derrames, por colapso lobar, atelectasias, nódulos, são opacidades, inclusive que a gente precisa excluir a presença de edema hidrostático, como edema agudo de pulmão, por uma insuficiência cardíaca, por exemplo, né? E para isso é preciso ter uma avaliação objetiva e nos critérios anteriores, inclusive, exigir a medida da PaOP, pelo cateter de artéria pulmonar, menor do que 18, mas que por conta da dificuldade de ter acesso a esse dispositivo, nas últimas definições de 2012, é possível excluir apenas com ecocardiograma beira-leito, evidenciando que não tem nenhuma alteração da contratividade cardíaca e, portanto, nenhuma justificativa para esse paciente ter um edema agudo, ter um edema pulmonar de etiologia de causa hidrostática, né, que não seja um exsudato, e que causa uma insuficiência respiratória hipoxêmica. E a isso a gente consegue, inclusive,
classificar o paciente com SARA em 3 grupos, em SARA leve, moderada e grave. A SARA leve são os pacientes que têm uma relação PaO2, FiO2 entre 200 e 300. A SARA moderada, os pacientes que têm uma relação PaO2 e FiO2 entre 100 e 200. E os pacientes com SARA grave são os pacientes que têm uma PaO2 e FiO2 menor do que 100. Essas definições servem para a gente guiar o nosso raciocínio, categorizar a síndrome, diagnosticar a síndrome, mas de fato eles não têm tanta utilidade assim do ponto de vista clínico, já que inclusive não são nem utilizados em estudos clínicos, mas é o que a gente tem de melhor hoje, tem de definição para categorizar esse paciente. Então, aquele paciente idoso com comorbidade que tinha sintomas respiratórios inespecíficos e evoluiu com insuficiência respiratória hipoxêmica, com muita frequência eles evoluem para a síndrome do desconforto respiratório agudo. E isso é um raciocínio fundamental para entender a estratégia ventilatória, porque a síndrome do desconforto respiratório agudo é extensamente estudada e já tem uma estratégia validada. Aqui nós temos exemplos de exames de imagem mostrando infiltrados bilaterais, né? Essa é na radiografia. Aqui na tomografia de tórax, essa é uma tomografia típica do paciente com COVID, com vidro fosco, com espessamento de cisuras, de septos interlobulares, algumas consolidações subpleurais. Não é o objetivo da nossa aula detalhar tudo isso, mas eu estou trazendo aqui para a gente ter uma discussão inicial. E um outro método interessante é o ultrassom de pulmão, onde nós podemos ver as linhas B, que são essas linhas verticais, parecendo caudas de cometas, que traduzem a ocupação alveolar. Então, diante de um paciente que nós temos esse achado de infiltrado sem a presença de uma alteração da contratilidade cardíaca, de uma pressão atrial esquerda aumentada que justifique um edema hidrostático num paciente que tem insuficiência respiratória hipoxêmica em 7 dias de um insulto clínico, nós damos o diagnóstico de SARA. E é isso que os pacientes com COVID grave têm, né? Então, aqui, a gente fez esse raciocínio da SARA até então para chegar a essa pergunta, porque a SARA é uma síndrome extensamente estudada, a síndrome do desconforto. Nós temos pelo menos aí 20 anos de boas evidências científicas mostrando como ventilar o paciente com SARA, qual a estratégia ventilatória usar, né? Como otimizar o paciente do ponto de vista respiratório. Mas a COVID-19, diferente da SARA, a SARA é uma síndrome que existe há muitos anos. E a COVID-19 é uma doença nova, de fato, né? É a doença causada pelo coronavírus, pelo SARS-CoV-2, pelo novo coronavírus. Então, nós temos aqui uma dicotomia, uma doença nova, mas com uma síndrome antiga, né? Então, fica a dúvida que pairou pela literatura por muito tempo e ainda existe certa discussão. Será que os pacientes com COVID, eles têm uma manifestação diferente da SARA? Ou é a mesma SARA que nós víamos no paciente com pneumonia, no paciente com pancreatite, no paciente com uma infecção intraabdominal e que evoluía com uma inflamação pulmonar, nos critérios que a gente avaliou, né? Isso vai ser fundamental para a gente responder aquela pergunta de como ventilar os pacientes com COVID. E houve logo no início ali, no início para a gente brasileiro, mas depois de um certo tempo que a doença já saiu da China, chegou na Itália, uma discussão sobre alguns tipos de COVID, né, que diferenciariam ela da SARA. Seria uma doença diferente, uma síndrome, causaria uma síndrome respiratória diferente da SARA. E foi proposto por Luciano Gattinoni, que é uma fera, uma sumidade na ventilação mecânica, né, um cara realmente muito respeitado, mas que, de fato, aqui a discussão ela foi conduzida de uma maneira que talvez não fosse a melhor. Então, esse trabalho ele traz esse título, pneumonia por COVID-19, SARA ou não? Né? E o que ele traz, basicamente, é que, baseado na observação no trabalho, no centro que ele trabalha, nas UTIs que ele trabalha, nos primeiros 16 casos, foi observado que os pacientes eles tinham uma complacência pulmonar mais alta do que você esperaria para um paciente com SARA. A complacência pulmonar vocês já devem ter visto em alguma aula anterior. Eu dei uma revisada no programa do curso e vi que isso seria abordado, mas é basicamente a capacidade do pulmão receber ar, né? De ele receber aquele volume corrente e expandir e exalar. Basicamente, assim, em termos bem simples, tá? Seria, por cálculo, seria o volume, a pressão alveolar que a gente tem pela pressão de platô, menos a PIP. Então, o volume corrente, na verdade, dividido por isso. Então, nos pacientes com SARA, frequentemente, a complacência pulmonar, que para pacientes normais estaria em torno de 80, 90, né?
pessoas que, por exemplo, são intubados para um procedimento eletivo, que não tem nenhuma condição pulmonar, têm uma complacência mais alta, os pacientes com SARA têm complacências mais baixas, e os pacientes com COVID, muitos deles nessa observação inicial tinham complacência acima de 50. E isso faz com que, poxa, se os pacientes com SARA geralmente têm complacência mais baixa, então talvez, será que a COVID causa mesmo SARA? Será que não é outra coisa? Mas, em compensação, além disso, ainda tinha alguns pacientes que tinham complacência baixa. E, por isso, foi criada essa ideia dos fenótipos, né? O fenótipo L e o fenótipo H. O fenótipo H seria o fenótipo dos pacientes que têm uma complacência mais alta e, por isso, são pulmões próximos do normal, né? Eles têm uma baixa recrutabilidade, respondem pouco a PIP, e os pacientes com o fenótipo L são pacientes com complacência mais baixa, cuja apresentação e a maneira de ventilar se aproximariam mais da SARA tradicional. Pacientes com uma recrutabilidade mais alta, que respondem mais a PIP, que respondem mais a prona. Então, existia essa dicotomia. Hoje a gente superou um pouco, como a gente vai ver, mas ainda existe algo nesse sentido. Poxa, será que realmente é SARA ou é uma maneira diferente de se apresentar, né? Já que alguns pacientes têm complacência mais alta. Mas, de fato, inclusive, eles chegaram, o próprio grupo do Gattinone, a recomendar uma estratégia ventilatória diferente para esses tipos de fenótipo. Então, repare aqui nesse outro trabalho, que é o manejo respiratório de pacientes com COVID, aqui, após a intubação, né, nessa outra coluna, ele fala, tipo L, use uma PIP mais baixa, menor do que 10, use um volume corrente mais liberal, de 7 a 9, sob demanda, e considere prona, no que seria o tipo L, algo um pouco mais distante da SARA, com complacência próxima do normal. E o tipo H, o fenótipo H, PIPs mais altas, volume correntes mais baixos, e isso tudo é voltado muito próximo porque a gente já tinha da SARA previamente, né? Então, essa ideia chegou a ponto de ser motivo de uma recomendação, né, de uma estratégia ventilatória. E a gente vai ver depois que isso, na verdade, talvez tenha sido um equívoco. Logo em março, esse estudo aí, quando a doença já estava um pouco mais avançada nos Estados Unidos, foi uma série de casos com 66 pacientes lá em Seattle, nos Estados Unidos, e a gente já viu que a experiência não é tão assim. Então, dos pacientes ventilados com COVID-19, a complacência média no primeiro dia da ventilação estava em torno de 29. Os pacientes no segundo dia tinham uma complacência em torno de 26. E no terceiro dia, em torno de 37. Ou seja, são pacientes que não têm complacência tão alta assim, né? Então, gera dúvida, será que esses fenótipos de Gattinone realmente fazem sentido? Ou são pacientes que estão em momentos diferentes da doença? Ou pacientes que têm uma forma mais branda da doença? Será que isso justifica a gente mudar a nossa estratégia ventilatória? Veja, nós temos pelo menos 20 anos de conhecimento construído na maneira de ventilar pacientes com SARA. Não é razoável que a gente mude a forma de pensar baseado na experiência de 20 casos, entendeu? São muitos pacientes estudados com SARA nesse período. Então, a comunidade científica começou a olhar para essas ideias dos fenótipos como algo que deve ser visto com cautela, porque não é bem assim. Os pacientes com COVID têm complacência baixa, a maioria deles. Isso foi visto depois em diversas outras séries de casos. De forma que a gente deve ter muita cautela ao interpretar esses dados todos e de formular nossa estratégia ventilatória. E aqui, por fim, um estudo mais recente, publicado agora em outubro, no Lancet, com um pouco mais de 500 pacientes, que mostrou que eles tinham uma complacência de 31. Então, um número muito maior de pacientes, e isso é muito próximo, né, talvez até um pouco maior da complacência dos pacientes com SARA por qualquer outro motivo, né? Então, a ilusão dos fenótipos, ela traz para a gente, na verdade, que a gente, diante de um paciente com esse fenótipo L, fenótipo H, talvez nós estejamos de frente com pacientes com estágios diferentes da doença, com gravidades diferentes. E como a intubação precoce foi pregada no início como uma maneira de evitar que o processo inflamatório pulmonar progredisse, dar um descanso para o pulmão mais cedo, será que esses pacientes que tinham alta complacência, que tinham baixa recrutabilidade, precisavam de menos PIP, será que eles precisariam ter sido intubados? Hoje a gente mudou muito a nossa ideia em relação ao momento de intubação do paciente com COVID.
Então, muitos desses pacientes com complacência mais alta, hoje em dia, talvez a gente nem entube mais. A gente só ofereça oxigênio ou estratégias ventilatórias não invasivas e ele nem sequer seja estudado em relação à complacência do sistema pulmonar, porque isso aí você vai precisar do paciente em ventilação mecânica para fazer. E, como eu falei durante a nossa discussão, não existem evidências para manejar pacientes com COVID diferente do que a gente maneja pacientes com SARA. Não existem diferenças. A COVID-19 é sim uma doença nova, mas a SARA, a síndrome do desconforto respiratório agudo, é uma síndrome antiga, conhecida e extensamente estudada. Então, essa última caixa em vermelho fala para a gente que síndrome do desconforto é síndrome de desconforto, independente da etiologia. Pode ser por uma pneumonia bacteriana ou por COVID, considerando toda a sua heterogeneidade. A gente está falando de uma síndrome. Então, um paciente com SARA não necessariamente é igual ao outro e nunca foi. Sempre houve essa heterogeneidade mesmo. Isso tudo é para justificar de que a maneira como a gente ventila os pacientes com COVID deve ser exatamente a mesma como a gente ventila os pacientes com SARA. Não existe justificativa baseada em evidências e baseada, inclusive, na experiência prática que nós viemos ganhando ao longo desses meses com a pandemia, de que a gente precise oferecer uma ventilação com estratégia diferente, com volume corrente alto, com PIP mais baixa. Isso não faz sentido, tá bom? Então, a nossa estratégia de ventilação vai ser o que a gente faz mesmo com a SARA. Aqui a gente poderia até mudar um pouco o título da aula de ventilação mecânica na COVID para ventilação mecânica na SARA, porque a gente vai falar aqui serve para qualquer paciente com SARA, mas é como a gente ventila os pacientes com COVID atualmente, que é chamada de estratégia de ventilação protetora, que em suma ela visa manter um volume corrente mais baixo, em torno de 6 ml por quilo de peso predito, perdão, com a pressão de platô menor ou igual a 30, PIP mais elevada, considerando ali estratégias de recrutamento e principalmente a prona. Nós vamos detalhar agora nos próximos minutos um pouco mais sobre cada um desses tópicos, tá? E vamos falar no final um pouquinho sobre a escolha do modo ventilatório, se existe algum modo que é superior ao outro, e a estratégia de sedação. Bom, a estratégia de ventilação protetora, ela ganha esse nome para evitar a lesão pulmonar induzida pelo ventilador, que é do inglês VILI, né, como está escrito aí no slide para vocês. Talvez vocês não conheçam, mas o nosso maior medo com o paciente com SARA é que o ventilador cause mais lesão ao pulmão, piore o edema que ele já tem por conta da inflamação pulmonar, e perpetue a disfunção respiratória dele. Então, nossos esforços são todos direcionados para evitar a VILI, né? Essa estratégia de ventilação protetora se mostrou eficaz por isso, por reduzir o dano pulmonar induzido pelo ventilador. E como os mecanismos fisiopatológicos, nós temos principalmente a distensão alveolar excessiva, com volumes altos, fazendo com que os alvéolos a cada ciclo sofram uma sobredistensão, o que leva a um risco de barotrauma. Também evitando o atelectrauma, né, com a presença de atelectasias e com isso a maior heterogeneidade, áreas de colapso e áreas de maior heterogeneidade no pulmão, e a liberação de mediadores inflamatórios por conta desses mecanismos da distensão alveolar, do cisalhamento. Imagine que a cada vez que o alvéolo ele infle e desinfle, isso tudo gera um cisalhamento na parede do alvéolo, por assim dizer, tá? E isso é responsável, o excesso da distensão, a sobredistensão alveolar, pela liberação de mediadores inflamatórios, que é o chamado biotrauma, que piora ainda mais a VILI, né? Então, você pega um paciente que já está com o pulmão comprometido por uma doença, pela COVID no nosso caso aqui, e se o ventilador não for bem ajustado, né? O ventilador bem ajustado, ele salva vidas, com certeza. A ventilação mecânica é uma intervenção médica que salva vidas, mas um ventilador mal ajustado, ele é capaz de destruir o pulmão. Então, o nosso maior cuidado vai ser esse, né? E para evitar a VILI, nós basicamente vamos utilizar uma estratégia com volume corrente mais baixo, com uma PIP mais alta, estratégia de recrutamento, como a gente vai discutir nos próximos slides, tá bom? Então, em outras palavras, como eu acabei já falando, ventilar um paciente com COVID-19 significa garantir as trocas gasosas de forma adequada,
enquanto o pulmão do paciente se recupera do insulto, que foi, no caso, a COVID, está sendo, né, enquanto a doença está ativa, evitando danos adicionais causados pela estratégia ventilatória, ou seja, a VIL. A nossa ênfase é essa, nós vamos dar um descanso para o pulmão, garantindo com que a oxigenação e a fisiologia respiratória esteja mantida, evitando danos adicionais, enquanto o nosso paciente se recupera do insulto, em torno ali dos seus 5, 6, 7 dias. Enfim, varia bastante o tempo de ventilação de um paciente para o outro, porque entram as complicações, mas é esse o tempo que a gente vai ter que dar para ele se recuperar. Tá? Sobre o volume corrente, por que isso é tão importante? Né? Qual é o problema do volume corrente? Classicamente, né, nos tempos mais antigos, nós tínhamos a impressão de que volumes correntes mais altos seriam mais benéficos, porque a excreção do CO2 ela depende do volume minuto, que é o produto entre o volume corrente e a frequência respiratória. E quanto maior for o volume minuto, então, menor vai ser a PaCO2 e menos acidose respiratória o paciente vai ter. O paciente com SARA, né, com síndrome de desconforto respiratório agudo, ele tem um pulmão, a área de pulmão que funciona da maneira certa é pequena, tanto que tem até o conceito do baby lung, do pulmão de bebê, porque a área de colapso e de edema inflamatório que ocupa a parte do pulmão impede que essa parte participe das trocas, né? Ela fica colapsada, enquanto que a parte útil do pulmão fica bem menor. Então, esse paciente já tem uma propensão maior a reter CO2 e fazer quadros de acidose respiratória. E com volumes correntes mais altos, a gente evita essa acidose respiratória, né? Porque aí a gente está aumentando o volume minuto. Mas algumas evidências de estudos experimentais mostraram que o volume corrente ele aumenta a sobredistensão alveolar, a lesão por cisalhamento e, portanto, a vile, perpetuando o edema inflamatório. Quanto mais vile, mais edema, mais colapso e piora o quadro respiratório do paciente. Então, a gente chega a um dilema. Será que é melhor usar um volume corrente mais elevado, como se acreditava no passado, aceitando uma pressão de platô mais elevada, e, portanto, uma distensão alveolar mais elevada? A pressão de platô também é um objeto de estudo de outra aula, mas é uma maneira indireta de aferir a pressão alveolar, né? Então, se a gente tem uma pressão alveolar aumentada, a gente tem mais distensão alveolar. Então, será que é melhor fazer isso ou utilizar uma estratégia de volume corrente mais baixo, proteger o pulmão dessa sobredistensão, dessa lesão de cisalhamento, mas em compensação ter uma PaCO2 mais elevada e mais acidose respiratória, né? Por muito tempo, acreditou-se que seria melhor manter o volume corrente mais alto para que não houvesse acidose, para que o pH ficasse lá acima de 7,35 e a gente não tivesse esse problema, né? Mas como a ciência caminha, graças a Deus, nós chegamos até algumas evidências científicas que culminaram no ARMA Trial em 2000. Por isso que eu disse que a gente tem pelo menos 20 anos de estudo com SARA, que talvez tenha sido o primeiro grande trial publicado, né, que foi um trabalho publicado na New England, que é multicêntrico, americano, do grupo ARDSNet, que é um grupo que se reuniu, um grupo de estudiosos, para estudar SARA, e testaram essa seguinte intervenção, né? Vamos comparar pacientes que a gente ventila com estratégia de volume corrente de 12 ml por quilo, que aí, portanto, já que a gente vai oferecer um volume maior, nós vamos ter uma pressão de platô maior também e vamos aceitar até 50 centímetros de água, e vamos comparar com pacientes que a gente vai ventilar com volume corrente baixinho, de 6 ml por quilo, que a pressão de platô não passe de 30. E para que eu sei que o paciente vai ter acidose, ele vai reter mais, e a gente só vai aumentar o volume corrente se o pH cair abaixo de 7,15, né? Então, esse seria o valor que a gente aceita. O pH teria que ser só maior do que 7,15, que inclusive caracteriza uma acidemia, né? O pH está mais ácido do que deveria. E o resultado foi surpreendente. A mortalidade foi menor nos pacientes que... O gráfico está invertido, perdão, mas o número está correto. 31%... Não, está trocado, na verdade. 39,8% dos pacientes do grupo que ventilou com 12 ml por quilo morreu, e 31% do grupo dos pacientes que ventilaram com 6 ml por quilo morreram. Então, a redução da mortalidade ficou em torno de 8%, com relevância estatística. Então, o que o ARMA Trial trouxe para a gente é a mensagem de que, mesmo que o paciente tenha um pouco mais de acidemia, tenha uma acidose respiratória, é melhor a gente ventilar com 6 ml por quilo, a mortalidade é menor,
comprovadamente menor com o ensaio clínico randomizado de boa qualidade. E a partir daí, 6 ml por quilo, você já deve ter ouvido falar nisso, virou a estratégia padrão de ventilação mecânica, e isso deve ser rigorosamente cumprido, principalmente nos períodos iniciais ali da ventilação. Né? Essa é a estratégia que a gente segue hoje, volume corrente de 6 ml com pressão de platô menor ou igual a 30. Isso, inclusive, é a pedra angular, é o principal do tratamento do paciente com SARA e, portanto, do paciente com COVID. Mesmo que ele tenha acidose respiratória. Comumente, nós aceitamos um pH até 7,2. Mesmo que tenha alguma acidemia, alguma retenção, a gente não mexe no volume corrente até isso. E caso o paciente comece a cursar com acidose respiratória e nós precisemos aumentar o volume minuto, lembre, o volume minuto é volume corrente vezes a frequência respiratória. A gente opta primeiro por aumentar a frequência respiratória até 30, 35, até 40 às vezes, mas mantendo essa estratégia de volume corrente de 6 ml e pressão de platô menor do que igual a 30, porque isso comprovadamente reduz mortalidade baseado nos dados do ARMA Trial. Um outro ponto fundamental na ventilação mecânica é a escolha da PIP. Né? Qual seria o melhor nível de PIP para escolher? Então, a PIP é a pressão positiva no final da expiração. Então, imagine que aqui nós temos 2 alvéolos. Né? O alvéolo ele se encontra num estado mais relaxado, na expiração, no final da expiração, e recebe o volume corrente. E com isso ele se distende. Né? Quando nós colocamos uma PIP, uma pressão positiva no final da expiração, nós garantimos que esse alvéolo ele não volte a um estado que ele esteja fechado, colapsado. Então, evitamos o colapso alveolar em cada ciclo respiratório. E com isso, nós diminuímos as forças de strain e stream, como são chamadas, basicamente cisalhamento, né? De, aumentar muito, inflar e desinflar a cada ciclo respiratório, e isso diminui, teoricamente, né? Tem pelo menos um racional fisiológico diminuir a vilha, porque a gente está reduzindo esse mecanismo de cisalhamento. E sobre a PIP, nós temos ainda alguns outros achados que algum outro raciocínio, né? Então ele evita o derrecrutamento, evita com que o alvéolo colapse. Imagine, você tem um paciente que tem áreas de pulmão completamente infiltradas por um edema exudativo, por líquido inflamatório, fruto de uma infecção, fruto do processo inflamatório da SARA. Esses alvéolos vão estar fechados, vão estar colapsados. Né? Se você consegue abrir esses alvéolos, você não vai querer que eles fechem de novo. Então, a PIP mais alta, ela evita que esses alvéolos fechem, então ela evita o derrecrutamento. Previne o trauma por atelectasia, lesão por cisalhamento, que seria fruto desse inflar e desinflar dos alvéolos, melhora comprovadamente a oxigenação, porque na medida que você aumenta a superfície de troca por evitar o colapso alveolar, você tem mais superfície para a realização das trocas gasosas. E em pacientes, principalmente hipoxêmicos, com a relação PaO2 e FO2 menor do que 200, menor ou igual a 200, tem melhores desfechos. Esse estudo é uma meta-análise dos 3 principais trabalhos que avaliaram o efeito da PIP na SARA, né, que avaliaram uma PIP mais alta versus uma PIP mais baixa. Foram o Alveoli, publicado em 2004, do mesmo grupo que publicou o ARMA Trial, aquele outro trabalho que a gente comentou mais cedo, o ARDSNet, o LOVES e o Express, ambos publicados em 2012. E, basicamente, para a gente não se alongar muito aqui, eles testaram estratégias com a PIP mais baixa versus estratégias com a PIP mais alta. Tá? Nenhum desses trabalhos individualmente foi capaz de mostrar alguma diferença significativa, mas, exceto o LOVES, que mostrou uma redução de mortalidade. Mas os 3 trabalhos compilados nessa meta-análise uma meta-análise individual que pegou dados de cada paciente com os bancos de dados originais dos trabalhos, né, nós observamos que houve algumas diferenças, melhores desfechos nos pacientes que usaram PIPs mais altas. Essa tabela ela traz para a gente a PIP que foi utilizada nesses pacientes dos 3 trabalhos. Né? Então, no primeiro dia de ventilação mecânica, no grupo que usava a PIP mais alta, a PIP ficou em torno de 15, no grupo que usava a PIP mais baixa, em torno de 9.
No terceiro dia, 13,3 contra 8,2, vão seguindo aí nesse círculo em vermelho. E no sétimo dia, 5 versus 3. Né? Então, realmente, nesses 3 trabalhos, combinando os dados dos pacientes de forma individual, houve uma diferença mesmo no uso da PIP. Os pacientes que foram randomizados para usar PIP mais alta realmente receberam PIPs mais altas. E isso teve impacto em desfecho. Esses trabalhos eles são anteriores a 2012, dos novos critérios de definição de SARA, que são os critérios de Berlim. Então, incluíam pacientes que tinham a lesão pulmonar aguda, que seria uma relação PO2 e FO2 menor do que 300, e SARA, que seria só abaixo de 200. Então, aqui eles consideraram nesse quadro do meio, onde tem aí esse círculo em vermelho, eu estou aqui apontando, achando que vocês estão vendo, repare não. Só os pacientes com SARA. Então, pacientes com SARA, nesse caso aqui, os autores estão se referindo aos pacientes que tinham uma relação PO2 e FO2 menor do que 200, não os que tinham abaixo de 300, tá? Então, repare que o desfecho aqui, morte hospitalar, mortalidade hospitalar, ele foi menor nos pacientes que usaram a PIP mais alta, 34,1% versus 39,1%, com um P mostrando relevância estatística. Além disso, a mortalidade na UTI também teve diferença. 30% dos pacientes morreram no grupo que usavam alta PIP versus 36%, no PIP mais baixa, 6% de diferença, então. E também foi necessário utilizar menos estratégia de resgate, como recrutamento e prona, com a diferença bem grande, aí, de 13,7% para 21,3%. Houve uma menor incidência de morte após estratégia de resgate, que nós vamos ver que essas estratégias elas causam alguns problemas. Né? Então, a incidência de morte após uma terapia de resgate nos pacientes com a PIP mais baixa foi de 13,2% e nos pacientes com a PIP mais alta de 8,6%, também com relevância estatística. E em relação a outros desfechos não houve maiores diferenças. Mas então aqui com essa meta-análise fica muito claro para a gente. É um estudo de boa qualidade que pegou 3 grandes ensaios clínicos randomizados e avaliou os dados dos pacientes de forma individual e mostrou para a gente que os pacientes eles têm uma mortalidade menor, tanto hospitalar quanto na UTI. Eles precisam menos de terapia de resgate por hipoxemia e tem menor mortalidade após essas estratégias que a gente citou. Então, a PIP ela deve realmente ser utilizada com valores mais altos no paciente com SARA. E como, então, escolher a PIP para o paciente com COVID ou com SARA? Basicamente, nós temos 2 estratégias para fazer isso. O que saiu errado é decremental. A titulação decremental, que significaria utilizar a menor PIP para a menor driving pressure, e a PIP table. Vamos lá, respira fundo que a gente vai pegar esse conceito. Da onde é que veio essa titulação decremental? No início da pandemia, como eu falei, nós acreditávamos que o problema do paciente com COVID não era colapso alveolar, edema inflamatório, não, o problema não era esse, era um problema, às vezes, até vascular, causava hipoxemia, um mismatch ali na relação VQ, e por isso os pacientes se beneficiariam mais de uma FO2 mais alta do que de uma PIP mais alta ou estratégia de recrutamento. E que a PIP poderia, inclusive, ser pior para esses pacientes. Né? Então, um outro conceito que a gente ainda vai ver durante a nossa aula é a driving pressure, que significa mais ou menos a variação de pressão que é necessária para que o volume corrente seja entregue ao paciente. Né? Pense comigo, se eu tenho um pulmão inflamado, né, com áreas de colapso, ele é um pulmão significativamente mais duro do que um paciente que tem um pulmão normal, né? O pulmão dele é mais difícil de ventilar, ele não é tão elástico. Desculpa, elástico inclusive é um termo que não deveria ser utilizado. Ele não é tão complacente, assim, ele não recebe o ar de forma fácil. Você tem áreas que estão colapsadas, que estão com edema inflamatório. Então é mais difícil vencer isso aí. Você vai precisar de variações de pressão muito maiores para vencer. Né? Então, a driving pressure, inclusive, como a gente vai ver, é uma variável que é associada com a mortalidade. Então, por isso, como a PIP ela é capaz de aumentar a driving pressure, a gente prezava e ainda preza por usar a menor PIP. Isso significa, em termos práticos, você vai setar uma PIP ali em torno de 18 a 20, uma PIP alta, e vai reduzindo a PIP
e vai avaliando a driving pressure resultante a cada PIP que você vai setando e vai escolher aquela menor PIP para a menor driving pressure que você quer. Essa é basicamente a estratégia que é feita na maioria dos centros, inclusive aqui em Salvador, na maioria das UTIs, baseada principalmente nesse conceito aí de que o paciente precisaria de uma PIP um pouco mais baixa do que o habitual. E uma outra estratégia é a PIP Table, né, que é uma tabela que vincula valores de PIP a valores de FiO2, um valor de PIP para determinado FiO2. Ela foi formulada de uma maneira totalmente empírica, perguntando para as pessoas, fazendo uma grande pesquisa para conseguir fazer o trabalho do HardNet, né, do ARMA Trial lá de 2000. Então, ali é FI de 30, PIP de 5, FI de 70, PIP de 10 até 14, e aí você vai escolhendo. Acontece que essa estratégia da PIP Table, ela foi utilizada e é utilizada para praticamente todos os estudos com SARA. Todos eles utilizaram a PIP Table. O ARMA Trial, o LOVES, LOVES, o Alveoli, e o Alveoli utilizou a PIP Table, mas o LOVES e o Express tinham alguma estratégia um pouco diferente. Mas, em geral, baseado na PIP Table. E nós não temos absolutamente nenhuma evidência que mostre que a PIP decremental é benéfica. Nenhuma evidência. Unicamente baseada naquela ideia de que eu tenho que usar uma PIP menor para garantir uma driving pressure menor. Inclusive, driving pressure também é um conceito muito frágil, se a gente for avaliar em termos científicos. Portanto, hoje em dia, pelo menos o que é mais discutido, e principalmente das pessoas que convivem comigo, a nossa forma de pensar, do nosso grupo, é que a PIP Table deve ser preconizada. É a melhor forma, a evidência é a forma mais validada para você avaliar, para você setar a PIP do paciente, né? Seria a PIP Table. A PIP decremental, teoricamente, não deveria ser utilizada. E a driving pressure? Como eu acabei falando, a driving pressure é a variação de pressão que você vai oferecer para conseguir mandar aquele volume corrente, né? E é calculada no ventilador, isso aí, inclusive, é objeto de estudo de outra aula do curso, com a pressão de platô menos a PIP. A pressão de platô é um análogo ali, é um substituto da pressão alveolar, né? E a PIP é a pressão basal do sistema. Então, essa é a variação da pressão. Chega até a pressão alveolar, bota para a PIP. Pressão alveolar, bota para a PIP. Essa é a variação de pressão que é necessária para entregar o volume corrente, né? E um outro conceito que é o de complacência do sistema respiratório, que é basicamente a capacidade do pulmão receber ar, ela está intimamente relacionada com a driving pressure, né? E a complacência significa quanto de pressão eu vou ter que colocar no sistema para chegar no meu volume corrente. É aí que a gente relaciona. Então, a fórmula é volume corrente dividido por pressão de platô menos a PIP, que inclusive é a driving pressure, né? E faz todo sentido que pacientes com a driving pressure mais baixa, eles tenham ali uma mortalidade menor, né? Porque eu estou precisando oferecer menos pressões para o pulmão. Então, de certa forma, eu estou ventilando o pulmão de uma maneira mais gentil. E isso, essa associação é real. Marcelo Amato, que é um brasileiro lá da USP, da UTI respiratória da USP, fez esse trabalho icônico aqui, se eu não me engano, é de 2015, em que ele pegou os bancos de dados, praticamente de todos os estudos de pacientes com SARA, e observou, né, numa análise em banco de dados, que os pacientes com a driving pressure acima de 15, como está mostrado nesse gráfico, começavam a ter uma mortalidade maior. Esse gráfico é o seguinte: no eixo, eu nem lembro mais o que é eixo X ou Y, mas na vertical aqui a gente tem a mortalidade dos pacientes, e no eixo Y, no eixo horizontal, desculpa se está errado, no eixo horizontal, a driving pressure, a variação da pressão. Então, repare que aqui, a partir do 15, que seria a driving pressure de 15, a mortalidade ela sobe muito, ela fica significativamente diferente dos pacientes que têm uma driving pressure menor do que 15. Então, esse ficou um ponto de corte aí, que mostra para a gente que a mortalidade a partir daí aumenta muito. E desde então, a driving pressure ficou como uma variável importante, né, a ser respeitada. Quando eu vou oferecer a ventilação mecânica para um paciente com SARA, eu vou me preocupar em manter uma driving pressure menor do que 15. Mas esse conceito ele é um pouco frágil, né? Porque repare que ele não foi testado em ensaios clínicos randomizados. A gente pode apenas inferir uma associação, né? Porque assim,
Isso é um pouco de medicina baseada em evidências. Para você inferir causalidade, para eu dizer que uma driving pressure maior do que 15 é a causa de uma mortalidade maior em pacientes com SARA, eu precisaria pegar um grupo, ventilar com a driving pressure maior do que 15, outro grupo, ventilar com a driving pressure menor do que 15 e comparar a mortalidade, para essa ser a única diferença entre os grupos. Mas não foi assim que foi feito. Ele simplesmente pegou os trabalhos, olhou qual era a driving pressure, qual foi a mortalidade e encontrou uma associação, mas não é uma causalidade. Por isso que a driving pressure é um conceito importante, com certeza, mas ainda carece de evidências de boa qualidade, mostrando que deve ser um alvo mesmo importante para a gente seguir. Tá? As manobras de recrutamento significam colocar pressão no sistema respiratório para abrir áreas de colapso, né? Através da pressão. Você aumenta a PIP até valores incrivelmente altos, como 45, como chegou o ART, que a gente vai falar daqui a pouco, subindo aos poucos, para abrir o pulmão. Então, imagine, o pulmão está fechado, colapsado por conta do edema inflamatório que está acontecendo. Então, eu coloco pressão para abrir essas áreas, depois deixo uma PIP alta para manter os alvéolos abertos. Né? Essa é a ideia do recrutamento e também da titulação decremental da PIP. Com isso, eu reduzo a heterogeneidade pulmonar. Porque o que seria essa heterogeneidade pulmonar? Temos o pulmão, né? E eu vou ter áreas de pulmão que estão relativamente saudáveis, ventiláveis, e áreas que estão colapsadas. Então, áreas estão normais, áreas colapsadas, áreas normais, áreas colapsadas. Quando eu faço uma manobra de recrutamento, eu abro o pulmão de uma maneira geral, abro vários alvéolos e deixo o pulmão mais homogêneo, né? Reduzo a heterogeneidade pulmonar, minimizando as áreas de colapso que são tão características da SARA. E esse é o raciocínio de que essas manobras devam ser feitas. Mas, em compensação, aumentar e oferecer pressão positiva para esses pacientes pode causar problemas também. Então, imagine que a ventilação com pressão positiva, que é o caso da ventilação mecânica, ela tem repercussões cardiovasculares, porque o pulmão está dentro da caixa torácica, onde também estão o coração e grandes vasos. Se eu aumento muito a pressão dentro do tórax, eu posso aumentar a pressão do átrio direito, colapsar, ver grandes vasos, reduzir retorno venoso e diminuir o débito cardíaco, causando instabilidade hemodinâmica. Por isso que essas manobras devem ser feitas com cuidado e alguns estudos mostraram que elas estão associadas, inclusive podem ser causa de uma maior mortalidade, como é o caso do ART, que é um estudo brasileiro, inclusive, é um estudo latino-americano, mas o Brasil encabeçou, que avaliou uma estratégia de recrutamento máximo, em que ele chegava a ter uma PIP de 45, e depois dessa PIP de 45, ele ia reduzindo gradativamente até encontrar a menor complacência e mantinha a PIP naquele ponto. Significa que a estratégia deles, eu vou abrir o pulmão, depois eu vou escolher a PIP que vai manter esse pulmão aberto. É mais ou menos isso. E essa estratégia, incrivelmente, por mais sentido que faça, ela foi associada com o pior desfecho. Você teve uma mortalidade significativamente maior no grupo que foi submetido à manobra máxima com a titulação decremental da PIP. Inclusive, a melhor evidência disponível sobre titulação decremental da PIP é o ART, né, que ele chegou na PIP máxima e foi reduzindo gradativamente até a PIP com melhor complacência, que é basicamente o que a gente faz quando a gente procura a melhor PIP para a menor driving pressure, não é isso? Só que a gente faz isso hoje em dia com PIP de 18 a 20 baseada em nada, né, sem evidência científica nenhuma por trás. Por isso que a PIP Table deve ser utilizada, mesmo sendo uma estratégia que foi baseada numa pesquisa, assim, perguntando, oh, essa PIP aqui você bota... FI de 50 você bota quanto? FI de 30 você bota quanto? Fizeram uma pesquisa com vários médicos e chegaram naquela tabela. Mas é a melhor evidência que a gente tem, porque foi extensamente estudado. E aqui a estratégia de recrutamento com titulação decremental pela complacência foi pior. A mortalidade foi maior, foi 55% versus 49%. Inclusive, nós tivemos mais pacientes com a mortalidade por barotrauma. Então, 1,4 pacientes versus 0, né, desses pacientes. Então, enfim, a ideia que fica é que nós devemos fazer manobras de recrutamento, se é que elas devem ser feitas, com muita cautela. Podem ser feitas? Sim, em muitos cenários, inclusive, devem ser feitas. Que a interpretação que a gente também vai ter um pouco aí do ART Trial é que ele foi feito em muitos centros, que às vezes não tinham tanta experiência, mas analisando friamente a evidência, né, o que a gente tem de dado do ART é que as manobras de recrutamento com PIPs máximas
elas não devem ser feitas de rotina, e sim de maneira individualizada, se é que cabe, tá? E que, inclusive, foge um pouco do nosso escopo detalhar isso. Por sua vez, uma estratégia de recrutamento, uma estratégia ventilatória, inclusive, muito utilizada atualmente, vocês devem ter ouvido falar em algum momento, é a prona, que significa colocar o paciente em decúbito ventral. Com isso, a gente recruta áreas dependentes, né, reduz áreas de colapso, reduz a heterogeneidade pulmonar, melhora a complacência do sistema respiratório, melhora a relação VQ, e inclusive essa estratégia mostrou que há uma redução de mortalidade nos pacientes com SARA. Imagine, aqui a gente tem, deixa eu passar por aqui, um exemplo, né, que o paciente ele vai ficar em decúbito ventral, não é isso? Vai ficar por alguns períodos aí, e essa imagem que traz aqui para a gente o que eu quero mostrar. Na imagem que está aqui na nossa esquerda, nós temos um paciente em posição supina. E repare que na parte dependente da gravidade, ou seja, na parte mais posterior ali dos pulmões, nós temos muitas áreas de colapso, né, que são essas áreas mais menos, como é que se fala? Esqueci o termo agora de tomografia, mas enfim, que tem essa característica na tomografia de, estou pensando só em radiopaco, me perdoe, mas essas áreas de colapso, esse líquido inflamatório que se deposita por conta da gravidade, mas na parte posterior do pulmão. E repare que, se você olhar a anatomia da nossa caixa torácica, né, a maior extensão de área pulmonar está na parte posterior, inclusive a parte posterior ela é a melhor ventilar, a melhor perfundida, a que recebe a maior parte do sangue que vai para o pulmão, né, da vasculatura. E com isso, o que é que nós temos no paciente que tem SARA em posição supina? A parte maior, com a maior extensão e melhor perfundida, é a que está sendo menos ventilada, porque é a que tem mais colapso, que tem mais líquido inflamatório, não é? Densidade, lembrei, mas essa área é mais hiperdensa na parte de baixo. E quando a gente coloca o paciente em posição prona, o líquido, por efeito da gravidade mesmo, o líquido inflamatório, ele vai se depositar em áreas dependentes da gravidade, ou seja, na parte que está mais para baixo, então o líquido desce. E com isso, a parte posterior do pulmão, que é a maior, a mais extensa e a melhor perfundida, também vai ser a melhor ventilada, porque vai ter menos áreas de colapso. E com isso, nós vamos melhorar a relação ventilação-perfusão e melhoramos a hipoxemia. E como eu falei, essa estratégia ela se mostrou, baseada em evidências, benéfica para os pacientes. Os pacientes submetidos à prona, com SARA grave, eles têm uma mortalidade realmente menor do que os pacientes que não são. Então, isso veio desse trabalho, que foi o ProZeva, publicado em 2013 no New England, um trial muito cêntrico também, com 414 pacientes, se não me falha a memória, né? E aí fica a dúvida que eu até deixei aí marcado em amarelo, para quem? Prona para quem? Não são todos os pacientes que a gente deve pronar. Por quê? O paciente que é pronado, isso tem uma demanda muito grande da equipe, porque o paciente está sedado, está em ventilação mecânica, está com múltiplos dispositivos, entubado. Então, virar um paciente de barriga para baixo, meu amigo, não é simples. E no nosso cenário aí dos pacientes obesos com Covid, eu tive a experiência de pronar pacientes com 190 quilos, que não mexem uma fibra muscular, ele não vai lhe ajudar a virar de barriga para baixo. Você tem que virar e com cuidado para não perder o catéter arterial de monitorização da PAM, com cuidado para não perder o catéter central, com cuidado para não estubar o paciente acidentalmente nesse processo. Então, a prona não é para todo mundo, né? A prona é para os pacientes que, como a melhor evidência disponível é o ProZeva, são os pacientes que foram incluídos no ProZeva. Pacientes adultos com SARA moderada grave, o corte aqui foi uma relação PaO2-FO2 menor do que 150, que tinham pelo menos ali 12 a 24 horas de ventilação mecânica otimizada, com a FO2 acima de 60%, um pouco maior do que 5. Qual é o raciocínio aqui desse terceiro item, de após 12 a 24 horas de ventilação mecânica otimizada? A ideia do ProZeva foi excluir os pacientes que tinham apenas pequenas áreas de colapso que com a pressão positiva melhoravam. Então, a pseudo-SARA, pseudo-ARDS, que é um paciente que tem realmente no início uma relação PO2 e FO2 menor do que 300, menor do que 150 nesse caso, e que com pouco tempo de ventilação mecânica, que você otimiza a sedação, otimiza a estratégia ventilatória, protege melhor o pulmão, ele recupera a capacidade de oxigenar melhor o sangue e não precisa da prona. E você vai poupar a sua equipe dessa intervenção e poupar o paciente, obviamente, de um risco de perder um dispositivo, de uma extubação acidental,
de lesão também, porque o paciente vai ficar pelo menos 16 horas pronado, né? Então, é nesse cenário que a gente prona. Relação PO2 e FO2 menor do que 150, com FI maior do que 60, e com a PIP de pelo menos em 5, após 12 a 24 horas de ventilação mecânica. E a intervenção foi um grupo que atingiu esses critérios de inclusão, vai ser randomizado para passar pelo menos 16 horas em posição prona, decúbito ventral, e o outro grupo ele era ventilado da maneira tradicional, que é a ventilação do ARDSNET, aquele trabalho lá, o ARMA Trial de 2000, que é volume corrente de 6 ml, platô de 30 e tal. Inclusive usavam a PIP table para setar a PIP, nesse trabalho também. E o que eles encontraram é que no grupo prona, a mortalidade foi significativamente menor do que no grupo ventilação normal, né? A redução foi expressiva, inclusive muito maior do que a gente esperava, mais de 16%, aí, 32 versus 16 com relevância estatística. E a partir disso, a prona passou a fazer parte de qualquer protocolo de tratamento de pacientes em ventilação mecânica com SARA. E algumas outras questões aqui que são um pouco menos relevantes é qual modo ventilatório eu vou usar para ventilar o paciente com COVID. Tanto faz PCV, VCV, se o paciente estiver já numa fase mais adiantada, PSV. O que é importante aqui? Você precisa garantir que o paciente faça 6 ml por quilo e que tenha uma pressão de platô menor do que 30 e com a PIP um pouco mais elevada. Isso que é relevante. Então, se você vai usar PCV ou VCV, tanto faz. Eu, com pacientes com SARA, gosto mais de usar o VCV, que é um modo ventilatório que eu determino qual é o volume corrente e eu sei que o ventilador não vai deixar passar disso. Então, vamos dizer que um paciente tem um volume de 6 ml por quilo, para o peso predito dele seja de 330 ml. Então, eu vou setar lá o volume corrente 330 e o ventilador não vai deixar passar, porque para mim a variável mais importante, não necessariamente para mim, né, baseado nos estudos que a gente citou, o mais importante é manter o volume corrente menor do que 6 e o pressão de platô menor do que 30. Então, eu gosto de garantir isso. E qual é o problema do VCV? É que as pressões são livres, né? O fluxo você determina, o volume corrente você determina, mas as pressões são resultantes. Então, há um risco teórico maior de barotrauma e você vai precisar monitorizar melhor as pressões de pico, vai ficar mais próximo do paciente nesse sentido. Mas, com certeza, você vai garantir aí o volume corrente. Porque no PCV é um pouco diferente. Isso, inclusive, é objeto de outras aulas. Mas no PCV você vai setar uma pressão inspiratória que vai ter um volume corrente resultante. Então, eu vou colocar uma pressão inspiratória de 15 centímetros de água e vou ter meu volume corrente de 330 ml. Né? Seria 6 ml por quilo para o nosso paciente do exemplo. Mas em um ciclo ou outro, o paciente pode interagir e esse volume corrente acaba passando um pouco dos 6 ml por quilo. Então, esse é o problema. Né? E aí a gente tem um pouco menos de cuidado. Mas, em geral, se você monitoriza bem o seu paciente, se você está próximo dele, tanto faz PCV ou VCV, você pode usar qualquer um dos métodos. Né? E qual é a melhor estratégia de sedação? A gente também tem boas evidências para isso, e basicamente o que é importante aqui é que você deve usar uma estratégia de sedação que permita, que garanta o acoplamento à estratégia ventilatória. Nem sempre é fácil ventilar um paciente, na maioria das vezes, na verdade, não é fácil ventilar um paciente com um pulmão tão inflamado, com um pulmão tão heterogêneo, e que você tem alvos tão específicos de volume corrente, de pressão de platô, e é uma ventilação que não é tão confortável, às vezes, para o paciente. Então, a sedação vai te ajudar nesse sentido. Mas, na medida que o paciente tolere, você vai utilizar a menor sedação possível. Então, se possível, você vai usar uma sedação leve, paciente com RAIS de 0 a -1. RAIS é uma escala de sedação que a gente usa muito em UTI. E se for necessário, e apenas se for necessário, você vai utilizar níveis mais profundos de sedação com RAIS -5, inclusive podendo lançar mão de bloqueador neuromuscular, que são medicações que paralisam a musculatura do paciente e o ventilador basicamente age sozinho. Né? Porque isso aqui também é objeto de outra aula, tá? Mas é a interação paciente-máquina, paciente-respirador. O respirador ele vai mandar uma coisa, né? Vai mandar um fluxo, pressões, enfim, e o paciente ele tem uma demanda. Se essas condições não estão bem equilibradas, as assincronias acontecem, as assincronias aumentam a vilha. Né? Então, por isso que é muito importante aí você ajeitar a sedação para acoplar o paciente à sua estratégia ventilatória. Por outro lado, nós sabemos que
A sedação prolongada e a sedação profunda têm vários problemas, aumentam o tempo de internamento na UTI, aumentam a incidência de complicações como pneumonia associada à ventilação mecânica, e, de maneira geral, não devem ser utilizadas, né? A gente tem um estudo de boa qualidade, que acabei não colocando porque já é um outro tempo, que é o ROSE Trial, que foi publicado em 2019, que testou uma estratégia de sedação com RAIS 0-1 e uma estratégia de sedação com RAIS -5 do bloqueador neuromuscular, com 1.000 pacientes, e não houve diferença de mortalidade. O que é que isso quer dizer? Que eu posso ventilar o paciente com RAIS 0-1. Então, é uma informação que, juntando com o sinal da literatura de que sedação profunda é ruim, aumenta o tempo de internamento na UTI, e isso é complicado, porque aumenta custo, aumenta a incidência de complicações, eu posso usar essa estratégia de sedação mais leve, e é o que a gente tem tentado fazer cada vez mais. Óbvio, o paciente não está cumprindo a estratégia, está passando de 6 ml por quilo, está difícil manter aquela estratégia ventilatória, não está melhorando, aí tudo bem, aí você vai aprofundar, vai usar o bloqueador, mas se for possível, né, você vai fazer bem ao seu paciente, mantendo ele com uma sedação mais leve. Então aqui a gente deu uma passeada aí sobre várias coisas, mas respondendo a pergunta que a Liga Baiana de Atendimento Pré-Hospitalar me fez, ventilação mecânica na COVID-19, o que sabemos? Então, trouxe aqui algumas considerações finais para isso. SARA, a primeira delas e a mais importante, SARA por COVID é SARA. Síndrome do desconforto, eu falo SARA, né, porque antigamente era síndrome da angústia, e fica mais sonoro do que SDRA. Mas a SARA, o síndrome de desconforto por COVID, é a mesma coisa da SARA, o síndrome de desconforto por qualquer outra etiologia. A doença é nova, mas a síndrome é antiga e bem estudada. E a gente não vai jogar 20 anos de ciência no lixo para considerar a experiência de um ou outro com 20 pacientes. Um ou outro não, foram pessoas bem renomadas que falaram, mas com a experiência de quem quer que seja com 20 pacientes. Nós vamos seguir a ciência, né? Então, o que a gente tem de antigo é o que a gente tem de melhor nesse sentido. Nada que surgiu de março para cá, de janeiro para cá, mudou a maneira de ventilar esses pacientes. Nada, é a mesma. Então, significa volume corrente menor igual a 6 ml por quilo de peso ideal, uma PIP mais elevada, e a PIP Table é a estratégia melhor validada. Praticamente todos os trabalhos com SARA utilizaram a PIP Table para acertar a PIP, né? E, na medida do possível, vamos respeitar uma driving pressure menor do que 15, e considerar a prona se o paciente tiver aqueles critérios de PaO2 e FO2 menor que 150, F maior que 60, e após 12 a 24 horas de ventilação mecânica. O modo ventilatório tanto faz, PCV, VCV, PSV ou APRV para desmame. A PRV é um método um pouco mais complexo, que inclusive nós não temos muita experiência aqui na Bahia, e a sedação mínima necessária para manter o paciente bem acoplado à sua estratégia ventilatória. E, por fim, o que mais faz diferença, meus amigos, na condução de um paciente grave com COVID é a presença do médico à beira do leito, cuidando do paciente. A ventilação, a COVID-19 grave, os pacientes com quadros graves de COVID, mais do que nunca demandam muita atenção dos intensivistas, dos médicos que estão cuidando, porque são pacientes muito críticos que têm uma disfunção pulmonar grave, uma SARA grave, e cuja ventilação é difícil, a sedação é difícil, o manejo como um todo é difícil. Então, é um paciente que você não pode sair do lado, você tem que estar monitorizando a ventilação mecânica a todo tempo, monitorizando a perfusão a todo tempo, monitorizando o seu alvo de sedação a todo tempo. E por isso que até eu falei no início lá que a COVID-19 foi a pandemia que nós não imaginávamos viver, porque no dia a dia da UTI, nós não temos tantos pacientes que demandam atenção como um paciente com COVID. E na época eram todos os pacientes da UTI demandando muita atenção. Então foram plantões muito exaustivos, mas que com certeza nos centros que eu trabalhei que tiveram melhor resultado, com certeza o que mais fez diferença é uma equipe bem preparada, médicos, médicas, intensivistas que são próximos ao paciente, à beira do leito, uma equipe multiprofissional com enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem que estão dispostos a trabalhar, e praticamente zero conforto, zero sono, zero comer, era cuidar do paciente, e isso aí. Então, para mim, a gente pode simplesmente fazer com os pacientes com COVID o que a gente sempre fez com os pacientes com SARA, e mantendo a nossa atitude de estar sempre próximo ao paciente. Com isso, eu tenho certeza que os resultados vão ser benéficos na maioria dos casos. Muito obrigado.